Bem, pessoal, né? Eu sou o Daniel dos Santos Gomes, né? Estou dando seguimento aqui, né, ao estágio do Colégio Jean Piaget, né? E vamos para a apresentação agora do projeto de número 4, certo? O projeto número 4 nós falaremos de criminalidade, né? E de controle social, certo? A explicação desse nosso projeto, pessoal. Esse nosso projeto, ele visa investigar as dinâmicas sociais, né, relacionadas à criminalidade, né, e ao controle social em uma comunidade específica. Utilizando uma abordagem sociológica, né, o projeto ele se concentrará nas causas sociais da criminalidade, nas respostas da comunidade, né, a essas causas e nas estratégias de controle social implementadas, certo? A metodologia, pessoal, a metodologia utilizada será uma combinação de aulas expositivas, tá? Nós teremos discussões em grupos, tá? Teremos também leituras de textos acadêmicos, né? Faremos análise de casos, né? Passaremos filmes e também outras atividades, né, que possam enriquecer a compreensão do tema, certo? Compreensão das causas sociais da criminalidade. Pessoal, a compreensão das causas sociais da criminalidade, ela requer uma análise aprofundada, tá? Dos fatores sociais, dos fatores econômicos e também dos fatores culturais, que contribuem para a ocorrência de comportamentos criminosos em uma determinada comunidade, certo? Falando de desigualdade social e econômica. Investigar como a desigualdade econômica contribui para a criminalidade, tá? Nós temos os aspectos a considerar, que são disparidades de renda e acesso a oportunidades econômicas, né? E também o impacto da pobreza, né, na incidência de crimes. Temos esses aspectos, tá? A marginalização, pessoal, e a exclusão social, tá? Né? Analisar como a marginalização de certos grupos sociais pode levar a comportamentos criminosos, né? Faremos essa análise, né? Nós consideraremos os aspectos que a discriminação social, étnica ou de gênero, né? E a exclusão de grupos marginalizados na sociedade. Estrutura familiar e dinâmicas familiares. Examinar, pessoal, como a estrutura familiar e as dinâmicas podem influenciar a criminalidade, né? Os nossos aspectos a considerar, né, serão a ausência da figura paterna e a figura materna, né? E experiências de abuso ou de negligências ocorridas, tá, pessoal? Dentro da estrutura familiar, certo? Falando de educação e acesso à informação, né? Nosso trabalho é investigar o papel da educação na prevenção da criminalidade. Os aspectos a considerar, né, serão, né, o acesso desigual à educação, né, e relação entre baixa educação e o envolvimento em atividades criminosas. Passando para o próximo slide, né, teremos a destruturação comunitária. Analisar, pessoal, como a desestruturação das comunidades, elas podem contribuir para a criminalidade, né? Aspectos a considerar nesse item, né, é a falta de coesão comunitária, né, pessoal, né? E o abandono de espaços públicos, né, pessoal, que ocorre, né? Influência da mídia, né?
falando de influência da mídia. Pessoal, examinar como a mídia pode moldar a percepção e o comportamento criminoso, certo? Isso aí nós vimos diariamente na TV, né? O que a mídia faz, né? Demonstra para nós, né? Isso a gente vê todos os dias, sendo em novelas, jornais, tudo, certo? Nossos aspectos, né, a considerar são a representação estereotipada de grupos sociais na mídia, né? E também o efeito da violência na mídia sobre o comportamento, certo, pessoal? Como ela influencia, isso aí é... Falando então de acesso a drogas e álcool, né? Investigar, pessoal, como o acesso a essas substâncias ele pode contribuir para a criminalidade, né? Nossos aspectos a considerar, né, é a relação entre o abuso, né, destas substâncias, né, álcool, drogas, né, e atividades criminosas. A gente sabe que uma coisa leva a outra, né? Isso é certo. O tráfico de drogas, né, e o seu impacto na criminalidade, que é o maior, né, quase que tudo leva ao tráfico de drogas, né, ou vem dele, certo? E aí, pessoal, nós temos, né, o desemprego, né, pessoal, e o subemprego, certo? Né? Nesse item, né, pessoal, nós vamos analisar como o desemprego, né, e a falta de oportunidades de emprego, eles podem estar associados à criminalidade, né, pessoal? Temos a questão dos aspectos a considerar, que é a relação entre a falta de emprego e crimes econômicos, certo? E a economia informal, né? E a sua conexão com a criminalidade. Pessoal, falando de violência, né, e criminalidade organizada, né, iremos analisar, né, como culturas de violência, né, e presença de organizações criminosas, como elas afetam a incidência de crimes, certo? Nós teremos os aspectos a considerar, né, a cultura de gangues, né, em determinadas comunidades, né, que sabe que a gangue, ela, muitas vezes as crianças olham e enxergam, né, enxergam futuro naquilo ali, elas veem que que os integrantes dessa gangue usam roupas legais, andam com carro legal, coisa assim, e isso acaba levando com que as crianças acham, né, isso acaba entrando na mente da criança como sendo um bom futuro, aquilo ali, certo? E também a influência de organizações criminosas na segurança local. Passando o próximo, né? Fatores psicossociais. Pessoal, investigar fatores psicossociais, né, que dependem, né, que podem contribuir para o comportamento criminoso, tá? Consideraremos, né, pessoal, os aspectos, né, que nós iremos considerar, né, o trauma, né, e o seu impacto no comportamento, né, também problemas de saúde mental, né, e criminalidade. Falando agora, então, pessoal, sobre legislação, né, e políticas públicas, né, nós iremos analisar como leis, né, as nossas leis, né, bem como as nossas políticas públicas, né, podem contribuir para a criminalidade, né, ou atuar como medidas preventivas, certo? Que é o ideal, né? Que seria o ideal, na verdade. Aspectos a considerar os efeitos, né, dessas políticas, né, de encarceramento, né, que nós sabemos que no Brasil, né, o encarceramento ele é deficiente, né, com certeza, e o impacto, né, das políticas, né, de reabilitação, né, pessoal, o impacto que causa, certo?
estratégias de controle social, né? Pessoal, as estratégias de controle social, elas visam influenciar o comportamento dos indivíduos, né, e grupos na sociedade, buscando prevenir ou gerenciar comportamentos considerados indesejáveis, né? No contexto da criminalidade, essas estratégias elas podem variar desde abordagens formais, certo? Como políticas governamentais, né? Até práticas informais implementadas pela própria comunidade, certo? Policiamento comunitário. Pessoal, o policiamento comunitário, né, ele envolve a colaboração, certo, entre a polícia e a comunidade, né? É uma aproximação, né, entre a polícia e a comunidade para identificar e resolver problemas locais de segurança, certo, pessoal? É a tal da polícia comunitária, tá? Né, que se aproxima da comunidade, né? E essa união, essa troca de informações faz com que seja feito um trabalho mais específico em cada local, cada sublocal da cidade, certo? Como bairros, ruas, coisas assim, entendeu? Associação de moradores se aproxima do policiamento ali, entendeu? E para desenvolver uma troca de informações, né, em busca de desenvolver esses problemas locais, certo? Implementação. Implementação, né, estabelecer programas de patrulhamento comunitário, certo? Que é isso que eu acabei de falar, né? E também isso acaba aproximando a polícia dos locais e tirando aquela visão, né? Aquela visão ruim da questão policial, entendeu? No bairro, na vila, né? Onde quer que seja. Até, e falando na questão das crianças, as crianças enxergarem, sabe, a polícia de uma forma amigável, uma forma aproximada, certo? E no segundo item, realizar reuniões regulares, né, entre a polícia e os membros da comunidade, que eu acabei falando acima, certo? Anteriormente já. Pessoal, prevenção situacional. Enfoca a modificação do ambiente para reduzir oportunidades para a prática de crime, certo? Tipo assim, ó, implementação. Melhorar a iluminação em áreas públicas, as cidades sofrem muito com isso, porque a iluminação acaba sendo danificada, né? O patrimônio público em geral é danificado, mas a iluminação é mais ainda, sabe? Né? E implementar sistemas de vigilância em locais estratégicos, né? Isso aí é essencial, né, pessoal? Um mundo ideal, isso aí seria perfeito. Educação e conscientização. Promove a compreensão dos impactos da criminalidade e as consequências legais. Implementação. Pessoal, seria implementar, né? No item implementação, pessoal, seria desenvolver programas educacionais nas escolas, certo? Também realizar campanhas de conscientização na comunidade. Que é a prevenção, né, pessoal? Né? Colocar na cabeça dos menores, né? Que o que é certo e o que não é certo a ser feito, certo? Reabilitação e reinserção. É a busca, né, pessoal, em reintegrar os criminosos à sociedade, né, por meio de programas de reabilitação, que nem todos querem voltar para o crime quando são egressos do sistema prisional, né? Nem todos querem. Uma grande maioria voltará, sim, mas nem todo mundo sonha em voltar para o crime, né, pessoal? Implementação. Oferecer programas de treinamento profissional, né, em ambientes prisionais, né? É o trabalho prisional, né, pessoal, que ocorre em inúmeros estabelecimentos prisionais pelo Brasil, né? E também fornecer apoio psicossocial, né, para ex-detentos, certo?
Justiça restaurativa. Pessoal, prioriza a reparação dos danos causados pela criminalidade, envolvendo vítimas, infratores e a comunidade. Na implementação, pessoal, né, seria facilitar círculos de justiça restaurativa, né, envolver a comunidade na resolução de conflitos também, outro item, certo? Desenvolvimento de oportunidades econômicas. Aborda a relação entre desigualdade econômica e criminalidade, oferecendo oportunidades de emprego e de treinamento, né? Na implementação, né, estabelecer programas de emprego para jovens em risco, né, e incentivar o desenvolvimento de pequenas empresas locais. Mediação comunitária. Envolve mediadores comunitários na resolução de conflitos, né, evitando o sistema legal formal, né. Implementação. Treinar mediadores comunitários, desenvolver protocolos para lidar com disputas sociais. Intervenção em gangues. Pessoal, aborda especificamente a influência negativa de gangues na comunidade, certo? Implementação. Desenvolver programas de prevenção de gangues, facilitar a saída de membros de gangues por meio de programas de apoio. Aqui sabemos que é uma questão bem delicada, né, pessoal? Mas é um item, né, pessoal? O ideal seria conseguirmos fazer isso com mais facilidade, né? Programas de prevenção ao uso de drogas, né? Que atua na prevenção do uso de substâncias relacionado muitas vezes a atividades criminosas. Implementação, realizar campanhas antidrogas na escola, né, como eu torno a dizer que a criança é o foco maior, né, seria o ideal, e oferecer programas de tratamento para dependentes químicos. Políticas de inclusão social. Busca integrar grupos marginalizados na sociedade, reduzindo a exclusão social. A implementação, pessoal, implementar políticas que promovam a igualdade de oportunidades, né, e fomentar a participação de grupos marginalizados em decisões locais. Objetivos. Pessoal, compreender as causas sociais da criminalidade, né, e analisar das respostas da comunidade sobre, né, a criminalidade. E estudar as estratégias de controle social. E a avaliação, pessoal, e execução, certo? Né, do nosso projeto, né, será realizada de forma holística, tá? Considerando tanto a compreensão teórica dos conceitos sociológicos, né, quanto a capacidade dos alunos de aplicar esses conceitos no seu dia a dia, né, pessoal? Né? Nesta avaliação do projeto, né, pessoal, nós teremos, né, a participação, né, nas discussões em sala de aula será avaliada, né, assim como a qualidade das contribuições nos debates, né, e atividades práticas, tá? Assim como nós faremos trabalhos escritos e apresentações individuais, né, ou em grupo, certo? Muito obrigado a todos, né, e um bom estudo.